Olá, estamos começando mais um É Justo, o programa que é produzido pela TV UNAERP em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar de um tema muito importante para a sociedade jurídica, que é a separação e o divórcio extrajudicial. Para isso nós convidamos o Dr. Danilo, que é escrevente do 2º Cartório de Notas de Ribeirão Preto, para nos auxiliar e esclarecer algumas dúvidas sobre este tema. Danilo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, João. Bom, vamos começar com a nossa primeira pergunta. O que é a separação extrajudicial e ou o divórcio extrajudicial? Bom, é a separação e o divórcio que veio para modernizar, né, vamos dizer assim, a nossa área jurídica com uma modernidade muito grande, né? Porque você hoje pode ir ao cartório, munidos de documentos, né, hábeis para isso, que eu vou até falar daqui a pouco, e com algumas limitações, né? Desde que o casal não tenha filhos menores ou incapazes, seja consensual a partilha, né? Se assim houver, e isso pegou, né? Isso foi uma novidade muito boa para a população e realmente é o futuro hoje para cartórios e para a população, muito bom, né? Não somente separação e divórcio, como também os inventários. Os inventários. Né? Que a Lei 11.4. Hoje, se pudéssemos apontar um benefício para a parte procurar o cartório e não o fórum, qual que seria? Com certeza a rapidez, né? Rapidez. Rapidez, muito rápido. Rápido que eu digo dependendo da situação na hora, né? Você consegue sair... Entra de manhã casado e sai à tarde separado. Para falar a verdade, o divórcio ele é mais rápido que o próprio casamento, né? O casamento você tem que passar por algumas habilitações e o divórcio não. O divórcio a qualquer momento você já pode ser... Porque hoje no fórum, né, qualquer comarca do estado de São Paulo, qualquer ação de divórcio, mesmo a consensual, demoraria aí, sendo bem otimista, para o casal estar na mão com a sentença, com mandado de averbação, né, algo em torno de 6 meses, 5 meses, né? E o cartório está me dizendo que é no mesmo dia. No mesmo dia, principalmente se não houver bens a partilhar, né? Certo. Ou se a parte optar em fazer uma partilha futura, né? Ou discutir pensão futura também, que é permitido. Quer dizer, eles querem não continuar mais a vida conjugal, houve um conflito entre eles, houve uma intolerância, não querem mais continuar com a vida conjugal. A decisão é realmente fazer a separação ou fazer o divórcio. Poxa, está definido? Logicamente, nós vamos também orientá-los se realmente é isso que eles querem. Na hora, comparecendo a qualquer tabelionato de notas, de qualquer comarca, não tem obrigação de cartório, você consegue fazer... Isso é importante. Às vezes o casal mora numa comarca e não quer separar, que todos conheçam a separação dele, pode procurar um cartório de uma outra comarca. Pode. Tanto que a gente faz, às vezes, divórcios, separações de pessoas que estão em São Paulo, através de procuração pública específica para tal ato. Às vezes, nem as próprias partes estão no cartório, né? Porque eles estão morando um em São Paulo, outro em Belo Horizonte, o casamento foi feito aqui, eles querem, por uma questão da família estar aqui, representantes deles, faz por aqui, na hora, você averba no cartório também. Hoje os cartórios de registro civil estão muito rápidos também, então a gente consegue resolver esse problema familiar deles muito rápido, mesmo, repito, não questionando sobre partilhas, né? Isso é muito bom. Bom, mas isso tem um preço. É mais caro do que uma ação judicial? Hoje as custas para você realizar um divórcio ou uma separação sem partilha de bens gira em torno de R$280, né? Mais corretamente, R$ 283,12, né? Com partilha de bens, logicamente, vai depender muito do patrimônio, né? Que aí faz a diferença no valor da escritura. Faz a diferença com o valor da escritura, mas, sinceramente, assim, todo mundo vai para o extrajudicial, que é o caminho mais rápido, mesmo sendo mais caro ou sendo mais barato. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, é 99,9% que eu acompanho, volta e faz pelo cartório. Só faz judicial mesmo quando tem litígio, quando tem menores, né? Não entra em acordo com alimentos. Isso, quando não entra em acordo. Mas também é difícil acontecer, mas também se seria acontecer, uma hipótese também é muito, muito tranquilo. Acho que bom.
O casal sai do cartório seu com uma escritura pública, é isso? Com uma escritura pública. O juiz de direito não tem que assinar, o Ministério Público não tem que intervir, já é o título deles. Já é o título, é como se fosse mesmo mandado. A sentença, juiz, né? A sentença. Ele se direciona ao cartório de civil aonde casou. Aí essa escritura pública, eles vão no cartório onde foi feito o casamento para fazer a averbação dela. Para fazer a averbação dela. E lá paga a taxa da averbação. Paga a taxa. Como pagaria também se fosse a sentença judicial. Da mesma forma. Gira em torno de 50, 60 reais, ele sai com a certidão averbada. Com essa mudança que teve sobre a emenda constitucional, vocês sentiram no cartório de vocês algum aumento da procura do divórcio ou não? Não teve mudança entre a alteração constitucional que teve? Não, houve mudança porque o divórcio agora com a nova emenda, para quem não sabe, a nova emenda constitucional número 66, ela extinguiu prazos, né, que você tinha que primeiro esperar 1 ano de casados para conseguir a separação, para depois de 1 ano conseguir obter o divórcio, né? Hoje acabou, você faz o divórcio a qualquer momento. Então ficou muito mais tranquilo para o pessoal, né? Não tem mais o que respeitar prazos. Então está hábil para ele fazer a qualquer momento. E acho que isso trouxe bastante a população procurar o cartório. Tanto que o Colégio Notarial do Brasil, seção de São Paulo, fez uma pesquisa recente e de 2010 para 2011 teve um aumento de 48%, né, aproximadamente de aumento de divórcios. Da emenda para frente. Da emenda para frente. Né? Então, foram números muito grandes que São Paulo chegou. O Brasil, o IBGE está aí para também comprovar isso daí. Isso com certeza é em razão da retirada do prazo. Ah, com certeza. Esse deve ter sido o grande fator, né? Eu acho que isso ajudou muito, né? Estamos numa nova era, né? E você esperar 1 ano de casado e 1 ano para divorciar, para você extinguir de vez o casamento, isso daí realmente era muito criticado. Né? Nós estamos falando em separação, divórcio. Existe aquela polêmica, aquela mudança da Constituição, se extinguiu a separação. Como vocês têm sentido isso no cartório de vocês? O casal chega na dúvida para separar ou já chega pedindo o divórcio? Vocês orientam? Como é que está o funcionamento prático, a visão prática dentro do cartório? Uma coisa eu digo, né? A pessoa nunca, não vou dizer nunca, mas a maioria das pessoas chegam com a velha popular ditado, né? Quero me separar e quero... A expressão é separar. A expressão é separar, essa é a realidade. E o divórcio, que hoje é o que nós orientamos, então todo mundo liga, gostaria de fazer minha separação. Aí a gente fala, você quer fazer a separação ou quer fazer o divórcio? Não, o divórcio, né? Não, então tá, o divórcio agora você pode fazer a qualquer momento, e a gente explica. E a população sabe, só um minuto, o que é separação e divórcio? O que você tem sentido ali no balcão do seu cartório? Olha, hoje o mundo atual está bem, né? A informação está chegando muito mais rápido, mas muita gente ainda não sabe a diferença da separação e do divórcio. Né? Que com a separação continuo vinculado ao casamento, não posso casar de novo, e com o divórcio eu posso casar novamente. A separação, né? Você extingue só o regime de bens, a coabitação. Mas né? Continua vinculado. Mas continua ainda ali, travado com o casamento, preso. O divórcio... E lembrando que a separação, você pode restabelecer ainda essa sociedade conjugal, esse casamento. O divórcio não. O divórcio acaba com o casamento e só casando de novo. Se arrepender, tem que casar de novo. Tem que casar de novo e vai passar pelo mesmo processo de novo. Entendi. Então, voltando lá. O cartório, então, faz ainda como opção. Se o casal quiser separar, o cartório faz a separação. Se o casal quiser divorciar, o cartório faz o divórcio. João, isso daí... Ou a corregedoria deu alguma ordem, alguma instrução para vocês? A questão, assim, é muito polêmica. Quando a emenda constitucional, essa nova emenda constitucional 66, em julho de 2010 veio, ela foi muito objetiva, foi muito resumida, né? Não esclareceu tão bem. Então, vários doutrinadores, vários juristas até muito famosos, interpretaram cada um de um jeito, que a separação estava abolida, que o prazo estava abolido, que a separação ainda existia. Afinal de contas, a lei ela é clara e a separação ainda existe. Né? Não houve uma revogação. Não houve, tanto que se você entrar no site do Planalto, você vai ver lá que a separação... Os artigos do Código Civil da separação lá, não estão com lá. aquele risquinho, né, como revogado pela lei, substituídos, né? Não está. Então, cabe a nós entendermos o quê? Que a separação ainda existe, no meu consenso. Alguns amigos, alguns colegas entendem que não. E a questão polêmica vai abrangindo, né? Porque se a separação existe, então deveríamos respeitar 1 ano da separação?
Eu acredito também que sim, né? Alguns também entendem que não. Mas a verdade é que a separação, para te falar a verdade, praticamente ninguém mais faz. Hoje vai para o divórcio, estamos numa nova era, né? Essa que é a realidade. Isso é interessante. Nós falamos agora há pouco dos requisitos, né? Que documentos o casal tem que levar para você no cartório para que você possa proceder o divórcio ou a separação? Documentos simples, né? Certidão de casamento atualizada, para ficar arquivo em cartório, uma cópia autenticada dela ou na forma original. Documentação pessoal oficial, que é o RG, que é o CPF, pode ser a carteira de habilitação, pode ser qualquer outro documento oficial, tá? A qualificação deles a gente praticamente pega na hora, isso eu não preciso comprovar, nem endereço, nem nada. E no caso, se tiver filhos maiores, existe uma recomendação até nas normas da corregedoria para juntar os documentos dos filhos também, provando a maioridade, um RG, um casamento, um nascimento. E no caso de compartilho, isso aí no caso sem partilha de bens, com partilha de bens, além desses documentos, também teria do veículo, a certidão de propriedade o apartamento, do imóvel, o contrato, o veículo, as cotas da empresa, as ações, as contas bancárias, quer dizer, todos os bens que partilharia de forma judicial são títulos... Aquilo que faria tradicionalmente no judiciário vai fazer perante o cartório, né? A não ser que tenha alguma pendência, que complique mesmo, que só um juiz que poderia definir aquela situação. E faria esse divórcio normalmente pelo judiciário, mas não é a intenção, acho que, da lei, né? Nós não falamos aí. E o advogado? Continua sendo indispensável? O advogado não é dispensado. Pelo menos um advogado para o casal, pode ter mais. Pode ser um advogado para o casal ou cada um tendo o seu advogado? Pode até ter mais de 2, se for o caso. O advogado ele é imprescindível. Você tem que ter o advogado como assistente das partes, jurídica, como o orientador deles, juntamente com o tabelião, que também vai fazer esse papel, mas de forma diferente. O advogado realmente é a pessoa de confiança das partes. O tabelião simplesmente vai lavrar aquele termo, circunstanciando todas as cláusulas essenciais, que consistem nos bens, da pensão alimentícia, da alteração do nome. Se a pessoa, inclusive, não quiser alterar o nome, ela pode, de forma sozinha, juntamente com o advogado, vir alterar esse nome. Assim, enfim, todos os requisitos que realmente um divórcio consiste, né? Inclusive, pensão, como eu disse, para a mulher, para o marido, se caso queiram, é fácil estabelecer. O valor, no caso da pensão, não altera o valor da escritura, só vai ser alterado o valor da escritura na faixa de R$280 que eu falei, apenas se houver partilha de bens, nós vamos pegar esse patrimônio e vamos fazer a partilha. Logicamente, respeitando todos os tributos incidentes sobre essa transmissão, caso alguém tenha algum quinhão maior que o outro, né? Então vai ter que ser respeitado isso também. Ok. Então nós estamos pensando, né? A grande vantagem, eu vou ter uma rapidez nessa minha vontade de estar divorciado ou separado. Em tese, vou pagar um valor não tão caro para isso, talvez o mesmo custo do judiciário, talvez pouca coisa a mais, né? E Danilo, e que classe social que procura o cartório? Todas as classes? Todas as classes. Média, alta, baixa, não tem uma... Média, alta, e aí baixa, o pobre também vai ter que pagar essa taxa? Ou tem a assistência judiciária que o pobre tem acesso, né? Não, a lei prevê sim a gratuidade para os que declararem necessitados, pobres perante a lei, mas isso também gerou muita polêmica, né? Porque simplesmente não limitaram o que é o pobre, apenas uma declaração. Isso aí complicou muito aos cartórios, porque realmente é de graça mesmo. O cartório trabalharia de graça mesmo. Graça. Né? Literalmente, né? Literalmente. Então, o que nos restou? Analisar, né? Caso a caso. Caso a caso, vamos verificar se realmente necessita. Mas, assim, particularmente, ninguém, mesmo o valor mais pobre... É muito pequeno, né? Muito baixo, né? Muito R$280, como você falou agora há pouco. Ele é mais barato que o casamento. É verdade. Ele é mais barato. Se pegar os custos para casar, o custo para divorciar no cartório é bem mais em conta. Os gastos de cartório. Sim. Danilo, chegou o final do nosso programa, quero agradecer novamente a sua participação, esperando contar a sua presença aqui novamente para outros temas nós podemos trazer, principalmente da parte do cartório de notas. Obrigado, eu que agradeço.
Ao nosso telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fica o convite para o nosso próximo programa que trataremos de outro assunto relevante jurídico para a sociedade brasileira. Obrigado.